Vamos falar sobre o RMP, esse ritual que é básico para todo mundo que quer fazer evocação, que provavelmente você vai precisar fazer várias vezes. Inclusive também pode ser um exercício de disciplina, diariamente fazer o RMP. Não vou explicar para que serve ele. Provavelmente se você está aqui você já sabe qual é a função de um banimento. Mas esse é um material bem interessante sobre o RMP, bem resumido. Tem dois. A gente vai dar uma olhada do menor. Algumas coisas necessárias para falar sobre antes da gente começar, né? Evocação. Os materiais necessários para fazer o RMP. O primeiro material é a baqueta. Se você não tiver uma baqueta, você pode usar um atame. Se você não tiver um atame, use o que você geralmente substitui o atame nas suas evocações ou outras práticas, né? Pode ser um canivete, etc. Se você não tiver nem o atame nem a baqueta, você pode usar seu dedo. Mas a minha recomendação é, já tenha uma baqueta quando você for iniciar, né, seu RMP. Se você tem condições de comprar uma, compre, consagre, se ela não já veio consagrada, né? E se você não tem condições de comprar, dá um jeito de fazer a sua. Bom, pode parecer até meio complicado dizer isso, né? Dá um jeito de fazer a sua, mas eu fiz minha primeira baqueta. E assim, tá certo que o cristal dela saía de semana em semana, mas era uma baqueta que funcionava para o propósito inicial. E o outro material que raramente as pessoas falam sobre é a bússola, né? Ela é muito importante para quando você for definir a direção das coisas. Você não vai usar ela sempre, só a primeira vez está ótimo, porque uma vez que você sabe onde fica cada ponto cardial, você não precisa ficar relembrando, desde que seja no mesmo cômodo e tal. Se você não tiver como comprar uma bússola, você pode baixar no seu celular. Claro, olhar antes da evocação. Tudo isso aqui, por favor, olhe antes da evocação. Não leve celular, não misture celular com procedimento mágico, não é uma mistura legal, tá? Que mexe com magia cerimonial sabe disso e provavelmente também já passou por experiências não muito legais ao misturar o celular durante a invocação. Dito isso, você já tem sua baqueta, você já está com a bússola, já sabe onde fica cada ponto cardial. Eu tenho mais uma dica antes de começar. Na verdade, a gente já começou. E ela é sobre você olhar a natureza elemental de quem você vai evocar. Se você não faz ideia do que eu estou falando em relação à correspondência planetária, seria mais em relação a qual correspondência é o espírito que você vai evocar. Se ele é do elemento água, você vai traçar o banimento, o pentagrama, na direção da água. Se ele é da terra, na direção da terra. Se ele é do fogo, na direção do fogo. Isso é uma regra? Não. Isso é uma coisa que eu notei ao longo das práticas e anotações nos grimórios que potencializa os resultados. Então é de se pensar. E você consegue, né, consultar um pouco sobre correspondência no Sistema Magia do Adriano Camargo Monteiro, que é um glossário que sempre que eu tenho oportunidade de recomendar, eu vou recomendar porque ele é bem completo. E ele fala muito sobre correspondência planetária. Não quero ter esse trabalho, estou começando agora, estou com preguiça, não estou afim realmente de toda vez que eu for evocar alguém eu olhar. Faz o da Terra. Inclusive eu acho que é padronizado nesse mini livro aqui. Aqui. Banimento da Terra. Então, vamos iniciar com a cruz cabalística, que é como se fosse um sinal de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você já fez parte de alguma igreja, você provavelmente ou já fez ou já viu alguma pessoa fazendo. Só que com uma pequena diferença. Quando você falava espírito, era no ombro esquerdo. Agora, quando você for dizer Vegeburá,
você vai apontar para o ombro direito. Então antes era primeiro o ombro esquerdo, agora é primeiro o ombro direito. Inclusive tem uma tirinha, se eu me lembrar eu vou colocar na descrição no final do vídeo, que assim ela é muito bem pensada e tal, ela é uma tirinha de mais para entretenimento mesmo, e eles colocaram o RMP, só que com o Vegebura no ombro esquerdo. E isso era proposital, né? Para a pessoa não tentar repetir e fazer a mesma coisa. Mas acontece isso. É um erro comum no início, se você, né, perceber. Mas é mais ou menos isso, né? Um Pai, Filho e Espírito Santo, uma cruz, né? Cabalística. Só que primeiro é o ombro direito, depois o esquerdo. Além disso, todas as palavras que você falar, é necessário se acostumar com vibrar. Não só falar, mas vibrar a palavra. Você sentir realmente as cordas vocais ali, no que você estiver fazendo. E por que isso é tão importante? Isso tem a ver com tetragramatom, né? No final tem um tom ali. E esse tom, ele tem um propósito, né? Ele tem um porquê. Mas, caso você não tenha condições, né, de vibrar, às vezes você mora em um lugar, você não quer incomodar as pessoas ao seu redor, ou você simplesmente, além de não poder fazer barulho, você não tem condições de, como eu posso dizer em alto e em bom som o que você está evocando e tal. Você também pode falar mais baixo, mas deixando bem claro que assim como a questão das correspondências, essa parte do tom de vibrar cada palavra é muito importante na evocação. E quanto mais você levar isso a sério, melhor. São os detalhes que fazem a diferença na magia cerimonial. Então, de início, você não vai traçar nenhum pentagrama. Você só vai fazer a cruz cabalística com a baqueta em mãos. As pronúncias, né? Você pode muito bem dar uma olhada no vídeo do MacGregor Matters fazendo esse RMP. E depois de fazer a cruz cabalística, você vai para o traçado dos pentagramas. E no traçado dos pentagramas você começa virado para o leste. O pessoal da magia angelical está acostumado com isso, né? O altar é virado para leste. Mas é necessário, né? Você começa a banir. E enquanto você está traçando o pentagrama nessa direção, você vai vibrando essa palavra que aparece aqui. Então, no caso, seria Iehova. É bom meio que organizar a sua pronúncia enquanto você estiver traçando, para você não começar a traçar e aí você já terminou a palavra e ainda falta mais a metade do pentagrama para você traçar. E isso pode dificultar você lembrar as outras palavras depois, quando você está começando. Por isso que antes de fazer o definitivo, você pode ensaiar sem problema algum. Você pode dividir esse ritual em partes. Porque por mais que ele seja pequeno, no final das contas, para quem está começando, é muita coisa para memorizar. Então, é natural isso. Você vai esquecer de coisas. Divide, ensaia só uma parte. Divide, ensaia só outra parte. Depois você junta tudo e faz o seu. Tá? No sul, a mesma coisa. Você sempre vai traçar na mesma direção. Então perceba, leste, depois sul, depois oeste, depois norte. E sempre com atenção, né, nessas palavras aqui entre parênteses. E a pronúncia do Matters. Eu acho que seja bem adequada, tá? E aqui a gente vai, né, para penúltima parte, que é quando você chama os anjos, né? E aqui você pode mudar, né? Aqui está diante de mim, Rafael. De novo, vibrar. Eu não estou vibrando aqui. Eu acho que é meio explícito isso, né? Mas vibre durante seu ritual, vai fazer bem.
Você pode trocar esse diante de mim para na minha frente, se você preferir, tá? Isso não faz tanta diferença, de verdade. Se facilitar a sua compreensão, se facilitar você lembrar os processos, você pode simplificar isso aqui facilmente. E depois, né, desse processo de chamar os anjos, você vem aqui no ao meu redor flameja nos pentagramas e na coluna fica a estrela de 6 raios. Eu me recordo de ter aprendido na coluna central brilha a estrela de 6 pontas. Mas aparentemente, de novo, né, é uma questão de adaptação e melhorias e tal, e o sentido permanece. Então, você pode fazer de qualquer uma dessas formas e no final repetir a cruz cabalística. Então, já é perceptível que você precisa ter em mente a cruz cabalística porque vai começar e terminar assim o RMP, tá? Então, é bem tranquilo esse vídeo, não é tipo quase 1 hora falando besteira sobre o livro da lei, mas eu espero que isso te ajude a dar o primeiro passo na direção da magia cerimonial.